olhar para aquela cruz e me ver ali. É verdade. O sangue sagrado descendo sobre mim. Eu sei, Senhor, eu sei. Os meus olhos se abriram quando o Senhor desceu do céu. Os meus olhos se abriram quando o Senhor desceu do céu, veio pra dentro de mim, deu vida à minha alma. Sou a outra parte deste livro, o motivo do amor que Deus mostrou em Jesus Cristo. Senhor, agora eu sei. Senhor, agora eu sei. Eu vim de Elohim e pra Ele voltarei. Senhor, agora eu sei. Senhor, agora eu sei. Sou esposa da Sua palavra, sou a espada do Rei. A espada do Rei. A espada do Rei. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Boa noite a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Para nós sempre é especial poder nos aproximar de Sua presença. Creio que cada um tem as suas orações diárias, ao amanhecer, e suas orações particulares. Mas é sempre muito especial quando um grupo se reúne, que há uma promessa por trás disso, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Não que Ele não está lá na tua casa, mas é algo muito especial quando podemos nos ajuntar para congregar, cumprindo o mandamento do Senhor. Então que Deus os abençoe, no precioso nome de Jesus Cristo, nosso Deus. A escritura que eu quero ir nessa noite está em Gálatas capítulo 3. Nós tivemos uns 3 cultos a respeito do livro da vida e o livro da vida do Cordeiro, devido a uma pergunta que uma irmã fez. Achei devido nós entrarmos um pouco nisso, mas eu quero voltar ao assunto ali que nós estávamos antes de nós entrarmos nesses 3 cultos do livro da vida e o livro da vida do Cordeiro. Nós estávamos meditando sobre os anjos que não mantiveram sua posição, e por causa que eu citei que eles tiveram seus homens riscados. Então houve a pergunta e nós entramos um pouco ali na era de Sardes, onde o irmão Brana ele explica de uma forma tão especial isso. E na era de Sardes, aqueles que não teriam seus homens riscados no livro da vida do Cordeiro, e os que teriam, conforme o seu comportamento, teriam seus homens riscados, e não seriam mais contados. Depois nós vimos também aqueles que teriam seus homens riscados apenas debaixo do céu. Então Deus faz essas coisas dessa forma, e nós temos, graças a Deus, que nós temos um profeta que nos aponta a coisa de uma forma precisa e clara, e nós não estamos confundidos, Então eu quero voltar a esse assunto, os anjos que não guardaram sua primeira posição. Nós vimos uma temporada pregando sobre isso, Eu quero voltar um pouco nisso. O tema que eu quero pegar nessa noite, de tirados para fora, se tornaram a sinagoga de Satanás. Você vai ver que eles foram chamados para fora por Deus para caminhar com a palavra, caminhar com Cristo do dia. Mas aonde que chegaram? Chegaram a ser sinagogas de Satanás.
Isso quer dizer que entre essa saída do sistema, algo aconteceu no meio do caminho. Nós vamos ver que isso aconteceu também no primeiro êxodo, da saída do Egito até chegar a Canaã, algo aconteceu com aquele povo. E milhares morreram no deserto, porque não puderam se firmar na palavra. Tiveram seus nomes riscados. Paulo mexe com o pecado deles em 1 Coríntios capítulo 10, e Paulo mostra 5 problemas que eles tiveram ali no deserto. E quando o Espírito Santo mexe com o pecado de alguém lá do Velho Testamento, no Novo Testamento, isso quer dizer que o fim deles não é bom, não. Isso quer dizer que o sangue não os lavou. Então, quando nós olhamos isso, nós não vemos apenas Paulo mexendo com o pecado de Saul, ali em Hebreus capítulo 12, mas nós também vemos em 1 Coríntios 10, Paulo mexendo com o pecado do povo no deserto. Isso quer dizer que o sangue do Calvário não os lavou. Isso quer dizer que eles tiveram seus nomes riscados. E, quinta dimensão, serão julgados no trono branco por aquilo. Da mesma forma, nós vimos no Salmo 69, como aqueles que rejeitaram Jesus, que rejeitaram a palavra veio a eles rejeitaram a palavra, escarneceram, trataram como Beelzebu, perseguiram seus filhos, perseguiram seus convertidos. Então, no Salmo 69, o salmista falou que eles seriam riscados também. Então, dentro desse assunto de tirados para fora, aonde que eles chegaram? Chegaram a ser sinagoga de Satanás. Foram chamados por Deus para fora para receber o Espírito Santo. Mas algo aconteceu com eles no meio do caminho. E nós vamos ver que quando chega num determinado estágio das Escrituras, Deus os chama de sinagoga de Satanás. Vamos nos colocar de pé. Nós sempre olhamos e sabemos que Deus não muda. Nós também sabemos que o diabo tem um padrão para trabalhar. E Deus não ordena que ele não saia desse padrão. Deus não permite que ele saia desse padrão. E ele mesmo faz as coisas, se mostra e se revela. E para os filhos de Deus captar essas coisas. Amém. Eu citei Gálatas capítulo 3. Nós já vimos que quando Paulo chamou os Gálatas de insensatos, não era simplesmente uma correçãozinha qualquer. Eles estavam fazendo algo muito gravíssimo, algo maligno, que não é qualquer pessoa que capta essas coisas. Eu citei em cultos que misturar o mundo com a igreja qualquer um pode captar, mas misturar dispensações não é qualquer um que capta. E às vezes pessoas, pregadores misturam dispensações, igrejas misturam dispensações, e as pessoas, mas é a escritura, mas estão aplicando a escritura de uma forma errada, num tempo errado, e eles cometem aqueles 3 pecados que o profeta falou que não deveria ser feito na mensagem que Cristo é revelado em sua própria palavra: não interpretar mal, não deslocar e não aplicar mal. Ok? Muito bem, vamos ler a Bíblia? Gálatas capítulo 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Você vai ver que essa palavra fascinou, ela até mesmo entra como uma palavra enfeitiçar. Quem vos enfeitiçou? Quem usou um encantamento, um feitiço, né? Se eu pegar essa palavra fascinar, ela está dentro de um efeito de um feitiço. Quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só queria saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis, veja, na carne. Agora eu quero que você observe: começar no Espírito, o Espírito Santo trabalhando com a pessoa, mostrando as Escrituras, e ela está tudo certo, ela está num caminho certo, mas no meio do caminho algo acontece que ela acaba na carne. Por isso que muitas pessoas não entendem o que aconteceu
certas coisas que aconteceram até mesmo no Brasil e no mundo. Por isso que o irmão Branham, ele prega a mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele fala assim: homens que foram chamados na terra para guardar a palavra e carregar o evangelho. E o profeta usa o termo: se tornaram anjos caídos. Eu quero até mesmo que depois vocês tomem essa escritura para mim lá. Cristo é o mistério de Deus revelado, se eu não me engano é o 530, tá? Me veio isso agora. O profeta fala de homens que foram chamados na terra para carregar o evangelho, para levar uma libertação, mas no meio do caminho eles se tornam anjos caídos. Começam no espírito e terminaram na carne. Você vai ver que nós não podemos nos contentar apenas com um arrependimento, nós não podemos nos contentar apenas com santificação. Nós temos que ter convicção que o que está na tua alma é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Por que fala o verdadeiro? Porque o profeta mostra que uma pessoa ela pode ter o Espírito Santo na carne e no espírito e ter a alma negra como o piche. Nós temos que ter convicção. Tem coisas que nós não podemos nos enganar, nos iludir, ou deixar que alguém nos enfeitice, achar que está tudo bem. Versículo 4. Será em vão que tenhas padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Eu quero que você observe como viver uma vida cristã sem o Espírito Santo. O profeta falou que é impossível. Não tem como viver uma vida cristã sem o Espírito Santo. Ele até chegou a dizer: se você diz que você é um cristão e não tem o Espírito Santo, você blasfema. Você está dizendo que você é algo que você não é, ou está usando o nome dele para os seus próprios interesses, e você não é aquilo, ele não está em você. Por isso que ele falou: nem todo que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos virão a mim naquele dia: Senhor, não profetizamos, não fizemos sinais e maravilhas em teu nome? E ele dirá abertamente, eu estou citando Mateus 7, verso 21 em diante. Ele está citando: não vos conheço, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Eu não conheço vocês, eu nunca entrei em vós. Mas estavam usando o poder, começaram no espírito, mas onde estavam indo? Estavam terminando na carne. Agora me diz, como uma pessoa pode, vejam, Paulo está falando: vocês padeceram tudo isso sem o Espírito Santo? Vocês estão se dizendo ser cristão, não cortam seus cabelos, andam decentemente e tudo mais, passam por justificação, santificação, batismo em nome de Jesus, se abstêm de vícios e tudo mais, sem o Espírito Santo. Vocês estão sofrendo tanto e agora voltaram para trás. Vocês passaram quantos anos sofrendo, dizendo que eram cristãos, e agora estão voltando para trás. Olha essa gente que agora negou a mensagem. Quantos anos sofrendo? Quantos anos sofrendo desejos? Simplesmente carregando o nome do pai que era pastor, o nome do pai que era diácono, ou o nome da igreja, porque estavam tocando na banda, e agora estão completamente, voltaram atrás, perderam tempo. Era desse tipo de gente que Paulo estava falando. Será que vocês padeceram tanto e sofreram tanto assim, por tanto tempo agora, para voltar para trás, disfarçar-se de cristão? Se abster de tantas coisas que vocês se abstiveram, que não precisavam, vocês estavam disfarçando, e agora voltam para trás. Será que vocês padeceram tanto, sofreram tanto assim, em vão? Começaram no espírito e acabaram na carne? Será em vão que tenhas padecido tanto? Se é que isso também foi em vão, te damos graça, sempre lembrando do Senhor. Nesta hora, a viver por cada palavra, a ter mais de Ti, mais do Teu Espírito Santo, mais da Tua fé, mais da Tua graça. Para quem iremos nós, Senhor? Para quem iremos nós, como perguntou Pedro aquele dia, se só Tu tens palavra de vida eterna? Abençoa o coração dos Teus filhos nessa noite, a palavra que será ministrada, Teu Espírito Santo possa tomar isso na unção para ensinar. Nós estamos olhando para esses anjos há algum tempo que não mantiveram sua posição. Como falou Judas, como falou Pedro, e o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos exortado, o Senhor tem tirado dúvidas, o Senhor tem colocado fé, o Senhor tem nos corrigido em tantas coisas,
e podemos ver o Senhor se movendo em nosso meio, o anjo do Senhor guiando teus filhos nesta caminhada. Continua conosco. Pedimos, Pai, que o Senhor continue nos instruindo mais uma vez neste culto de uma forma especial e sobrenatural, para que todos possam mover o mover do Senhor, reconhecer o Senhor, pois oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, queridos. Um dos grandes problemas de Gálatas, que à medida que você vai estudando, e Deus vai te mostrando, e você vai olhando para a mensagem, nós sabemos que nós temos um padrão, nós sabemos que o nosso absoluto é a mensagem. Por quê? Porque a mensagem abriu toda a Bíblia para nós, nunca houve tempo como este. Então, eu posso olhar e identificar, podemos olhar e identificar o problema dos Gálatas, só tomando um padrão, porque nós estamos usando essa escritura, tá? O problema dos Gálatas é que eles não puderam distinguir a era em que eles estavam vivendo. Eles não conseguiram distinguir. E nós vamos ver que o mesmo problema está aqui. Já muitos com a mensagem na mão, eles não conseguem distinguir o tempo, a era em que nós estamos vivendo. Você vai ver que um dos grandes problemas para entender que a era de Laodiceia acabou é uma dificuldade para muitos, porque eles te olham ainda dentro da era de Laodiceia. Por quê? Porque a era de Laodiceia está aí. Não só a era de Laodiceia, mas os pentecostais estão aí, os luteranos estão aí, os metodistas estão aí. Eles não entendem o que põe fim a algo. O que põe fim a uma vida é quando a vida que estava lá dentro deixa aquilo, e aquilo se torna um sistema morto. Por isso que o irmão Branham foi tão claro em explicar as eras dentro de um pé de trigo, como nós vimos na semana passada. Ele mostrou, olha, a planta toda é o livro da vida, mas o livro da vida do cordeiro só está no grão. Então, eles não entenderam que já houve uma colheita de dentro do sistema denominacional e saímos para fora no 8º dia. E isso tudo está claramente escancarado na mensagem. Mas a questão é você identificar isso. Deus mostrou que o profeta foi um profeta para duas eras, para a era de Laodiceia e para a era da noiva, o qual ele chamou a era da noiva. Esse 8º dia ele chama de era da noiva. Estou olhando para a mensagem Nascer do Sol, parágrafo 65 diante, o profeta falando essas coisas, que é muito claro ali. Então, o problema é não identificar a era em que estamos vivendo, o momento que estamos vivendo, porque disse o irmão Branham, o mensageiro sempre vem no final da era. Se o irmão Branham já veio no final da era, onde nós estamos? Não é isso? Qual foi o problema das virginécias? As virginécias, ela não viu a virada de um dia para o outro, ela não viu um novo dia chegar. Qual foi o problema dela? Ela não viu o novo dia chegar. Ela tinha justificação, ela tinha santificação, ela começa no Espírito, mas ela não consegue avançar, ela não consegue entrar, porque o mesmo Espírito que fala lá para aqueles de Mateus 7:21, não vos conheço, é o mesmo Espírito que fala para as virginécias, não conheço vocês, eu não entrei em vocês. Se você pegar as virginécias e juntar Mateus 25 ali, a parábola das virginécias ali, pegar quando ele fala assim, eu não conheço vocês, nunca vos conheci, você pode pegar e levar lá em Mateus 7:21, ele está falando a mesma coisa, vocês fizeram sinais, vocês usaram o meu nome, eu lhes dei poder, mas eu não conheço vocês, eu não entrei em vocês. Então, você vai ver que o grande problema dos Gálatas, o que é? Eles não reconheceram a hora, a era que eles estavam vivendo. E nós já vimos isso, que eles queriam misturar dispensações. E isso vai deixar muitas pessoas de fora. Ok? Agora, vejam, uma das coisas também que eles queriam, eles estavam numa era da graça e tentando segurar a lei junto. Tendo a era da graça aberta, vindo, um tempo apontado, Cristo já tinha morrido, o Espírito Santo já tinha sido liberado, o batismo com o Espírito Santo tinha sido dado, estava acessível. Você vai ver que
era um tempo após, algum tempo após o Pentecoste, porque o Pentecoste, quando registra Atos 2, vocês vão ver que é algo muito notório ali. Você vai ver que quando o Espírito Santo desce, Deus faz propositalmente, eu até citei isso no batismo sábado lá, que aqueles que estavam naquela reunião de Atos 2, não tinha judeu com nacionalidade judia ali, eram judeus com nacionalidade gentias. Como eu citei no sábado, Paulo era um turco, ele era um judeu turco, nasceu na Cilícia, na Turquia. Tudo isso para um propósito para qual Deus o queria usar. Porque Deus estava usando um judeu gentil, que podia ser o primeiro mensageiro da era de Éfeso. E agora, vai falar o quê? Ele não apenas, quando ele está discutindo com o centurião falou, olha, quando eles quiseram chicoteá-lo, ele falou, é lícito chicotear um romano? Eles ficaram assustados, porque o castigo para quem fizesse isso seria o mesmo. Se desse 49 chicotadas, quem tivesse cometido esse pecado teria que levar 49 chicotadas. 50 menos uma, era lei. E quando ele falou, olha, o centurião falou, eu tenho nacionalidade romana porque eu comprei. Paulo falou, eu tenho de nascimento. Eu tenho de nascimento. Aí você vai ver, o pai de Paulo comprou a nacionalidade e Paulo nasceu gentil na Turquia. Por isso que é Tarso é na Cilícia, na Turquia. Ele era um gentil, não é de balde, da tribo de Benjamim, um filho da força, ao qual podia agora ser escolhido na mente de Deus, desde o ventre da mãe, para ser mensageiro aos gentios. Aquilo é algo tremendo da forma como Deus faz as coisas. E quando nós olhamos para Atos capítulo 2, você não encontra lá, naquela reunião, nenhum judeu nascido na Judéia. Você encontra ali 15 nações, judeus nascidos em Roma, nascido na Grécia, nascido no Egito, nascido na Panfilha e em outros lugares, porque era muito fácil então ouvir Pedro e entender o que Pedro estava falando. Mas eles precisavam ter outra língua de nascimento, para que então o Espírito Santo tinha que vir interpretar no ouvido de cada um, na sua própria língua. E outra coisa também, eu estava olhando isso, outra coisa também, estava indicando o quê? Que o Espírito Santo estava saindo de Jerusalém e indo para as outras nações, porque quando o Espírito Santo desceu, de nacionalidade judia, falando o hebraico, era Pedro e os 120 ali, mas aqueles que estavam naquela reunião, o que era? Era de outras nações, eram judeus que tinham vindo para a festa do Pentecoste, como um mandamento, como uma ordenação, mas eles tinham língua de nascido. O judeu que falava o grego, o judeu que falava o romano, o judeu que falava egípcio. E quando Pedro discursou em hebraico, eles não entendiam, tinha que ter o Espírito Santo, veja, interpretando no ouvido de cada um, operando, veja, de 15 maneiras no ouvido de cada nacionalidade que aqueles judeus tinham. Então, Deus faz isso para confundir uma mente sábia. E as pessoas muitas vezes ficam dando murro em ponta de faca. Agora, então, eles queriam ter a graça, mas segurando a lei junto. E isso, Paulo identifica. E isso parece que é uma coisa, mas o que mal faz? Eles só estão guardando algumas coisas lá de trás. É igual alguém se converter para essa mensagem e ainda tem um santinho lá, um altarzinho lá toda noite. Eu oro para Jesus, mas eu também dou uma benzidinha aqui nesse santinho aqui. Esse tipo de coisa. Não, é só que ele está tendo algo mais, sabe? Ele só quer É igual certa denominação que batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e batiza para frente em nome de Jesus, cerca a coisa. Nós não erramos, nós não batemos boca. Nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e também em nome de Jesus. E aí, vamos dizer que nós fizemos errado? Grandes coisas, né? Agora, o que é revelação? O que é Deus te mostrar? O que é Deus te revelar a você? Como Paulo fala, desde o ventre da minha mãe, aprove a Deus revelar seu Filho em mim.
Eu não fui consultar carne e sangue. Eu sabia que aquilo era algo vindo de Deus, é convicção. Você não tem que ter nada mais para acrescentar aquilo, porque a revelação é o padrão, é a perfeição de Deus. Aquele que o Filho o quiser revelar. Agora, vejam, eles estavam guardando a lei. Nós sabemos que a lei não foi dada, veja, para salvação. Porque a lei, ninguém foi salvo embaixo da lei. Para que a lei servia? A lei serviu como um aio. Ela serviu como um aio, cuidando até que o Espírito Santo viesse, que o sacrifício perfeito viesse. Então, se você olha para a lei foi dada para mostrar para o homem que ele precisava de um redentor. A lei apontava todos aqueles que ninguém conseguiu obedecer à lei. Jesus veio e ele obedeceu à lei e foi ao Calvário. E vejam, e ele estende, abre, porque o profeta fala em mensagem que ele pregou, Israel trocando a lei pela graça, ou a graça pela lei, se não estou enganado, como que ele coloca isso? Trocando a lei pela graça. Então, a lei só mostrava que o homem precisava de um redentor, ele precisava ser redimido, porque debaixo da lei, eles só tinham nascimentos sexuais. Só através, ninguém podia nascer de novo embaixo da lei. Aquele cordeiro morto não dava a ninguém um novo nascimento, não convertia ninguém, não libertava ninguém, só apenas jogava. Aquele cordeiro morria e a pessoa ficava meio descansada, porque aquela sujeira ia para debaixo do tapete, mas ela sabia que cada dia mais aquele calombo ia aumentando. O que é jogar a sujeira debaixo do tapete? Quando você joga a primeira vez, é pouquinho, joga a segunda, de repente você olha no meio da casa, está aquele calombo lá, você vê o tapete, mas está aquele monte de lixo embaixo do tapete ali. E aquilo não podia ser tirado, a não ser pelo Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Então, você vai ver que debaixo da lei eles só tinham nascimento sexual. Através da árvore da ciência do bem e do mal, já vimos isso, 2 árvores no Éden, 2 propósitos de nascimento. Lembre-se, nós estamos olhando ainda para, veja, a queda desses anjos. Nosso tema, dos tirados para fora, de tirados para fora, se tornando sinagoga de Satanás. Que é isso? De ser tirado do Egito, e de repente quando chega no deserto, Deus pegando as taças que ele derramou no Egito, ele derrama no deserto sobre o seu povo, as mesmas taças, a mesma ira, encontrando os mesmos pecados. E o que foi interessante que nós vimos, foi quando a palavra desceu aberta do monte. A coisa agravou quando o livro foi aberto. Não é isso? Amém? Todos, Arão e os demais sacerdotes, todos os demais sacerdotes, eles nasceram por sexo, todos apresentavam um cordeiro por eles, pelo povo, e ninguém tinha paz, havia apenas uma cobertura. Eles sacrificaram um cordeiro animal que não podia tirar o pecado, sabemos disso, mas você vai ver que os gálatas não tinham esse entendimento, eles estavam misturando isso. Mas para aí, pastor, era parte da palavra, eles não estavam misturando o mundo com a igreja. Eles estavam misturando uma parte da palavra, mas o que mal tem? Aquilo já passou, mas nós estamos trazendo juntos, sabe, são tradições, parece até uma coisa legal, mas isso se torna tão maligno, que o Espírito fala que começaram no Espírito e acabaram na carne. Vê? Agora, enquanto o cordeiro não viesse ser sacrificado, Jesus Cristo, estava tudo bem. O Espírito nunca falou que eles começaram no Espírito e acabaram na carne, estava tudo bem. Mas a hora que o Cordeiro de Deus veio, a hora que a mensagem veio, a hora que a abertura da palavra veio, como ficar com um substituto? Como ficar com algo substituto? Amém? Então você vai ver que esse Cordeiro deu a eles a lei em tábuas de pedra. Eles não tinham, você vai ver que ela só foi escrita nas tábuas de carne do coração, em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu, amém? Agora, os gálatas não tinham entendido, por mais que Paulo ensinou, eles não tinham entendido que aquelas coisas eram sombras dos bens futuros, as quais são sombras, disse ele aos Filipenses, dos bens
futuro. Mas agora, vocês têm o que é perfeito, e agora vocês sofreram tanto. Olha quanto tempo essa irmã não corta o seu cabelo, olha quanto tempo esse homem não cobiça as mulheres, olha quanto tempo eles mantêm regradinho, mantêm a família embaixo da palavra, e de repente voltaram tudo para trás, sofreram em vão. Era isso que Paulo estava falando. Amém? Aleluia. Mas Paulo estava vindo mostrando o Novo Testamento do sangue. O Novo Testamento do sangue. Para trazer o quê? Veja, um Novo Testamento, um novo sangue, um novo cordeiro, para trazer uma nova criação. Ó, só olhando aqui o verso 3 novamente. Só olhando o verso 3 aqui, ó. 3 e 4, né? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhas padecido tanto? Se é que isso também, veja, foi em vão. Amém? Agora, você vai ver que essas coisas começaram de uma forma sorrateira, de uma forma simples, de uma forma que quase ninguém podia identificar isso. Paulo identificou isso lá em 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 11. Falou, olha, suportai-me um pouco na minha loucura, suportai porém ainda. Estou zeloso com o zelo de vós. O Espírito Santo zeloso através daquele ministério, cuidando da igreja, querendo apresentar ela como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas ele observou e falou, olha, mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva, a serpente enganou Eva, e vocês já têm corrompido os vossos sentidos, e vocês têm se apartado de Cristo Jesus. Agora, se apartado no quê? Como que eles tinham se apartado? Você vai ver que eles não tinham ido para o mundo, eles tinham se apartado dentro da igreja, eles tinham se apartado vindo ao culto. Às vezes a pessoa não está no mundo, mas ele já está apartado de Cristo, vindo ao culto, mas está apartado, está andando de uma forma contrária à palavra, de uma forma incrédula. Eu creio que isso é o maior engano que existe. E a pessoa às vezes não entende que isso ela está sendo enredada, engodada por algo. Está levando e está tudo bem, como se estivesse anestesiado. Eu quero ir a Apocalipse capítulo 2 um pouquinho. Olha o que Deus disse para eles na era de Éfeso. Eu achei muito especial a pregação, o assunto que o irmão Rosemar trouxe no final de semana. Se você não estava aqui, assista, foi muito especial. Mostrar cada mulher daquela detalhadamente o que elas sabiam, o tempo e a estação que elas estavam. O estágio que elas passaram, se era redenção, ela entendia de redenção. Você vai ver que cada uma delas tinha um tipo de luz, um posicionamento. Cada uma delas estava mostrando um tipo. Agora nós não. Se for falar de adoção, você entende de adoção. Se for falar de redenção, você entende de redenção. Você entende de cada assunto daquelas mulheres. Porque agora você não tem só uma luz sobre você. Elas eram tipos e sombras. Vocês estão com todas as luzes. Deus nos tem dado graça para isso. Uma igreja mestra nas Escrituras, uma igreja mestrada nas Escrituras, que tem o divino mestre guiando. Você vem ao culto e você é alimentado da palavra, você regozija, você adora junto com o teu irmão, mas se você se colocar na tua leitura diária lá, o Espírito Santo desce lá e abre coisas que você não viu, simplesmente se você se colocar a estudar as Escrituras. Por quê? Uma igreja mestre nas Escrituras. Quem tem colocado ela nessa posição? O Espírito Santo. E nós não podemos nos desculpar de nada. Se tem um povo que não tem desculpa, somos nós. Se você arruma desculpa, para com isso. Para com isso. Fala, não, eu estou errado. Eu estou errado. Eu preciso me posicionar. Amém? Porque quem não quer dar desculpa, quem quer dar o jeito.
Quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Fica e desculpa aqui, mas o que eu vou falar? Que desculpa que eu vou dar? Para aí. Não tem como nós dar desculpa para o Espírito Santo. Não tem, é loucura, é insanidade. Você está lidando com Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. Não faça isso. Nós não podemos brincar com essas coisas, porque nós estamos diante de um Deus que é onisciente, um Deus que te abriu a palavra, um Deus que te tirou para fora. E Ele quer te coroar com o Espírito Santo. Ele quer entrar, tornar você morada do Espírito. Mas o que eles fizeram? Que saíram no Espírito e se tornaram sinagoga do diabo. Mas você vai ver que essas coisas não acontecem do dia para a noite. Não acontece do dia para a noite. As coisas vai vindo. O lugar vai sendo dado. Um Espírito vem, a pessoa não barra ele. Às vezes é cômodo tomar aquilo, é cômodo deixar, é cômodo pensar assim, é cômodo não fazer isso. E a pessoa vai dando lugar àquilo e aquilo vai entrando sorrateiramente. Como dizia meu pai, à primeira vista o bicho de pé é uma coceirinha gostosa. Mas se você não cuidar, aquilo te dá uma gangrena e te mata. Começa sorrateiramente. Parece uma coisa sem importância. Olha, veja, quando nós chegamos em Apocalipse, vamos lá um pouquinho. Apocalipse capítulo 2. Aonde que o Espírito Santo exorta isso? Dentro da igreja de Éfeso. A igreja padrão. A igreja almejada. Mas vejam, quando chega no capítulo 5, lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratique as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Que era o castiçal dessa igreja? Paulo, o mensageiro? Se não te arrependeres. Quando chega o verso 4, o verso antes, ele faz assim, tenho porém contra ti que deixastes a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Como que eles começaram? Deixando o primeiro amor. Quem eram eles? Os chamados para fora. A igreja de Deus. Uma coisa veio sorrateiramente. O Senhor está dizendo que nós não amamos o Senhor? Nós te amamos, Senhor. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Para se deixar um primeiro amor, é porque já tem um segundo. Já tem algo mais interessante, tem algo mais atrativo. E muitas vezes isso vem sorrateiramente e as pessoas não percebem que muitas vezes há algo mais atrativo do que a palavra, algo mais atrativo que o culto está tomando eles. Algo mais atrativo que adorar, que se posicionar, obedecer. Como o pastor Vanderlei usou aquele dia, o seu aniversário dele, é um dito meio, um vocabulário meio pesado, mas se torna um crente meia boca. Crente meia boca não vai no rapto. Ele usou esse termo, um crente meia boca. Mas você vai ver que é médio. Aqui tem a primeira classe, segunda classe, terceira classe. Porque as pessoas, quando olham lá na parábola do grão, da semeadura, um deu 100, outro 70, outro 30. Eles pensam que é a primeira classe, segunda classe, terceira classe. Não. Todos eles deram a mesma qualidade de fruto. Só que um em mais quantidade, outro, Deus requeriu mais, outro. Vejam, a capacidade não lhes estava, mas todos eles deram o fruto perfeito. Todos eles têm o Espírito Santo. Não é primeira classe, se eu não for na primeira classe, eu pego a segunda classe. Se eu não for no rápido, eu vou para o tono branco e sou salvo, porque pelo menos um copo de água eu dei. Pensamento pobre. Diz o Mombrana assim, me coloca diante de um pelotão de fuzilamento e me pica em pedacinho com a metralhadora. Mas não me coloque diante do trono branco.
falou, me bota dentro do pelotão, pega uma metralhadora e me pica em pedaços. Me esfarele, me esquarteje um tiro, mas eu não quero chegar diante daquele trono branco. Tenho porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém? Agora, eles voltaram atrás? Eles não puderam voltar atrás, por quê? Eles já estavam deformados. Você vai ver que já havia uma deformidade. Uma das coisas da queda de Lúcifer e seus anjos, o que aconteceu com eles? Deformidade, sem aparência. Veja, como disse Paulo, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Você vai ver que uma deformidade é perdendo a forma cristã, perdendo a aparência. Estava caminhando para Cristo ser formado naquela pessoa, e de repente alguns traços começam a aparecer, algo acontece que ele começa a ficar deformado. Vamos a Apocalipse 2, verso 9. Mas veja o que Deus chama eles da segunda era, na era de Esmirna. Ali em Éfeso, Deus falou, olha, tenho porém contra ti que deixaste tua primeira caridade. Se você não se arrepender, eu vou tirar o candeeiro de vocês, eu vou tirar a luz do meio de vocês. Não tem coisa mais terrível que a pessoa está caminhando nas trevas com a luz e vem cá e arranca aquela luz deles. Paulo era o castiçal, ele era uma das estrelas. Quando chega na era de Esmirna, veja na segunda era o que Deus os chama. Lembre-se, eles estavam caminhando, era um espírito caminhando da igreja. Eles eram aqueles que começaram lá atrás, os chamados para fora, a igreja. Lembre-se, Israel no êxodo eram os chamados para fora, enquanto eles estavam no Egito era o povo de Deus, mas na hora que foram chamados para fora, se tornaram a igreja de Deus. Aqui era a mesma coisa. Apocalipse 2, verso 9. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Onde é que isso começou? Sendo chamados para fora. Agora aqui na segunda era, Deus já os identifica como sinagoga de Satanás. Mas onde que eles estavam? Estavam dentro da igreja. Por isso daqui que eu tirei meu tema, de chamados para fora a sinagoga de Satanás. Mas quando chegaram, veja, Deus os chama sinagoga de Satanás, tirados para fora. Eu quero que os irmãos da técnica lá coloquem para mim a mensagem Esmirna, a partir do parágrafo 25. Eu queria ler alguns parágrafos com vocês aqui, para nós apontarmos o que o profeta está falando aqui. Parágrafo 25 da mensagem Esmirna. Não tem uma mensagem também que o profeta mais fala de eleição e predestinação e fala sobre o eleito, fala sobre o grão eleito do que Esmirna. Você vai ver aqui há uma grande parte de correção, mas quando chega lá para o parágrafo 126 em diante, ele fala assim, ele começa a falar assim, antes que existisse um átomo de pó de estrela, a noiva já estava na mente de Deus. E aí ele começa mostrando, pegando ela lá na mente de Deus e vindo trazendo até o grão maduro, o rápido. Mas aqui ele está mostrando o que estava acontecendo, ele está nos ensinando. Agora, em primeiro lugar, a palavra judeu não significa a religião do povo judeu, mas se refere às pessoas de Judá. Tem o mesmo sentido como se eu dissesse, eu sou irlandês por nascimento. Esta gente estava dizendo que em verdade eram judeus verdadeiros por nascimento, eram mentirosos. Eles eram judeus verdadeiros por nascimento, mas foram reconhecidos como mentirosos. Eles queriam usar esse título por quê? Porque Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, era de praxe. Você vê, a pessoa tinha moral em dizer que era. Ok? Judeus verdadeiros por nascimento eram mentirosos, não eram judeus por nascimento, nem eram judeus por religião.
se tudo isso é verdade, o que eram eles então? Eram pessoas enganadas que já faziam parte da igreja. Você vai ver que aqueles homens chegaram para Jesus em São João capítulo 8 e falaram: nós temos por pai Abraão. E eles podiam mostrar os documentos, suas certidões. Eles tinham registros: olha, eu sou da tribo tal, sou filho de Abraão. Nós temos por pai Abraão, nós temos a lei de Moisés. Jesus não falou que eles não eram, mas Jesus falou: vocês têm por pai o diabo. Eles podiam mostrar. Esses aqui nem mostraram, eles eram mentirosos, queriam se dizer da religião judaica para ganhar méritos, para se destacar no meio do povo. Aqueles lá para Jesus eles podiam mostrar, mas mesmo assim, pelas obras deles, Jesus os identificou eles como o pai deles sendo Caim. Estão lembrados? Estou citando São João 8, verso 32 em diante. Faziam parte da igreja, eles pertenciam à falsa vinha. Eles não eram a verdadeira igreja, mas da falsa, porque Deus disse que eles eram da sinagoga de Satanás. Agora, a palavra sinagoga não é a mesma que nós usamos para a igreja. Na Bíblia, igreja quer dizer os chamados para fora, os convocados. O salmista disse acerca deste povo escolhido: bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Salmo 65, verso 4. Mas o significado de sinagoga é assembleia ou junta, a qual pode ser boa ou má. Porém, neste caso era má, porque esses eram aqueles cuja assembleia não era de Deus, mas de si mesmo. Isaías disse acerca deles: eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Isaías 54, verso 15. E desde que esses estavam contra a verdadeira vinha, algum dia Deus os destruirá. Agora, por que é que temos uma gente misturada na estrutura da igreja que se estão chamando judeus? A razão é esta. Veja, a razão é esta: sendo que eram mentirosos, podiam dizer o que queriam, podiam dizer o que desejavam, como se for um fato, e logo ficar com isso. E neste caso podiam estar mentindo com um pensamento muito poderoso na mente. Não é verdade que a igreja primitiva foi composta inteiramente de judeus. Isso não é verdade. Formando eles os membros originais de seu corpo, os 12 apóstolos foram judeus. Era apóstolo do Cordeiro. E os apóstolos que seguiram, se não foram judeus, foram prosélitos. Você olha lá em Atos, Paulo falando lá em Efésios capítulo 3, que os santos profetas não falaram daquela dispensação da graça, mas agora era dada a conhecer pelos santos apóstolos. Ele não estava falando dos apóstolos do Cordeiro, ele estava falando de homens gentios que tinham se tornado apóstolos agora da dispensação da graça. O profeta está afirmando isso. Foram prosélitos. Assim sendo, ao assegurar que eram judeus, lhes dava preeminência em um direito, em um direito à originalidade. Diga você uma mentira, mantenha-se com isso. Não se intere da história nem dos fatos, somente diga-o e continue dizendo ao povo, e dentro de pouco o receberão. Não é isso que aconteceu em 325 no Conselho de Niceia? Agora, notou você algo ali? Não é este o mesmo Espírito que está na igreja hoje? Não há um grupo que diz que eles são a igreja verdadeira e original e que a salvação se encontra somente nela? Não dizem que tem as chaves do reino, as quais obtiveram de Pedro? Não dizem que Pedro foi seu primeiro papa, que ele radicou, em Roma, quando não há nenhum fato histórico para sustentá-lo? E mesmo seus membros de mais
mesmo seus membros de mais educação e conhecimento, creem em suas mentiras. Sinagoga de Satanás. Esse Satanás é seu pai, sendo o pai da mentira, então não é estranho que aquele em sua sinagoga sejam mentirosos também. Agora, aonde que o profeta encontra isso na mensagem de revelação de Jesus Cristo a partir do parágrafo 16? Dentro da estrutura da igreja. A grande vitória, o que é? É o Espírito Santo batizando as pessoas e ele reconhecendo essas coisas dentro da estrutura da igreja cristã. Os dois Espíritos dentro da estrutura da igreja cristã. Ele fala isso na mensagem de revelação de Jesus Cristo a partir do parágrafo 16. Considerando o pensamento de blasfêmia, esses da sinagoga de Satanás não estavam blasfemando de Deus nessa instância, embora isso passe sem ser dito, mas eles estavam blasfemando da verdadeira igreja, certamente, assim como Caim perseguiu e matou Abel, porque ele, entre aspas, Caim, era do maligno, e assim como os seguidores judaicos mortos e formais, Jesus disse que eles pertenciam a seu pai, o diabo. Tentaram destruir os cristãos logo nos primeiros anos da primeira era. Agora, esse mesmo grupo, a falsa vinha, está ainda mais fortemente tentando destruir o verdadeiro crente na segunda era. Este espírito de anticristo está crescendo. O grupo que avança pouco, vagarosamente, percorre o seu caminho para dentro da igreja pelas suas obras, entre aspas, dos nicolaítas. Não mais teme expor-se, mas abertamente se organiza em um grupo de suas próprias assembleias e vem contra a verdadeira igreja em uma hostilidade sem disfarce. Essa igreja que se intitula Assembleia, ela também falou, lançou um documento que ela não quer companheirismo com ninguém que não creia na Trindade. Lá atrás, em 2000, talvez o irmão Rubens, os irmãos mais está lembrado, que em 2000 eles lançaram um livrinho, o que é ecumenismo? A questão é, uma das primeiras itens é estabelecer e, ostentar a fé que crê na Trindade, demonstrar fé nisso. Agora, quando eu digo que esta era uma igreja organizada, anticristo, eu estou lhes dando a verdade da história autenticada. A primeira igreja fundada em Roma, entre aspas, traçaremos uma história na dispensação de Pérgamo, já tinha transformado a verdade de Deus em mentira, ao introduzir uma religião pagã, com nomes e significados cristãos. A época da segunda dispensação, veja, era tão pagã, embora reivindicando ser a verdadeira igreja, que Policarpo, já bem avançado em idade, andou cerca de 2.400 quilômetros para pleitear com eles a que voltasse. Eles não fizeram isto, eles tinham uma sólida hierarquia e uma sólida organização e um completo abandono pela palavra. Então, veja, esta pois é a sinagoga de Satanás, cheia de blasfêmia, na qual já existia a semente da doutrina dos nicolaítas, e que seria brevemente verdadeiro, veja, e que seria brevemente o verdadeiro assento ou poder da religião satânica. E isto é exatamente certo, pois Apocalipse 2:9 não diz que este povo é da sinagoga de Satanás, mas diz que são sinagoga, veja, de Satanás, a sinagoga de Satanás. Não são da sinagoga, mas são a sinagoga de Satanás. O espírito do anticristo não é novo. Estão comigo? Amém. O espírito do anticristo não é novo. Isto é algo que simplesmente chegou. Volta ali, por favor. Veja,
O espírito do anticristo não é novo. Isto não é algo que simplesmente chegou nas dispensações da igreja. Ele tem estado aqui durante todo o tempo. Pois, veja, para se ter uma compreensão clara de como ele age, como ele vai contra Deus e domina a igreja, olhe ao Velho Testamento e veja-o ali. Examinemos esse espírito manifesto em Israel, quando ele saiu do Egito para ser a igreja no deserto. Assim como a igreja primitiva começou sob o ministério puro do Espírito Santo, com sinais e maravilhas e manifestações tais como profecias, línguas e interpretações, sabedoria, conhecimento e cura, assim nos dias de Israel, quando deixaram o Egito, eles estavam sob a liderança do Espírito de Deus, manifestando em dons. Deus era o líder do povo, verdadeiramente ele era o seu rei, ele era um rei pai, ele cuidou de Israel, como um homem cuida de sua família, ele os alimentou, combateu em suas batalhas, abrandou suas dificuldades e resolveu seus problemas. Ele simplesmente ocupou-se em cuidar deles. Eles eram a única nação para a qual ele era o verdadeiro Deus. Mas certo dia começaram a olhar ao redor e viram os filisteus e outros povos com reis sobre eles. Isso atraiu seu olhar e eles decidiram que deviam humanizar sua liderança. Por isso eles queriam um rei. Samuel 2, 1 Samuel 8, né? Eles queriam um rei. Ora, Deus ia por si mesmo humanizar a liderança na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas eles passaram adiante dele. Satanás conhecia o plano de Deus, por isso ele o colocou em seus corações para que passassem à frente de Deus, entre aspas, a palavra. Quando se aproximaram de Samuel e pediram o rei, Samuel ficou tão perplexo que seu coração quase se desfaleceu. Deus tinha estado liderando seu povo através dessa consagrada, escrituristicamente vindicado profeta, e ele sentiu que tinha sido rejeitado. Ele reuniu o povo e apelou que não se desviasse de Deus, que os tinha conduzido como a uma criança e os feitos prosperar e os abençoou, mas eles persistiram. Eles disseram a Samuel: você nunca foi errado em sua liderança, você nunca foi desonesto em seus negócios financeiros, você tem feito o seu melhor para manter-nos correto com a palavra do Senhor. Nós apreciamos os milagres, a sabedoria, a provisão e a proteção de Deus. Nós cremos nisso, nós gostamos disso e, além do mais, nós não queremos ficar sem isso. Simplesmente o que nós queremos é um rei para conduzir-nos na batalha. Ora, naturalmente, quando saímos à batalha, é ainda nossa intenção ter o sacerdote à frente, com Judá seguindo, e tocaremos as trombetas e gritaremos e cantaremos. Não queremos impedir nada disso, nada disso, mas nós queremos um rei dentre nós para nos conduzir-nos. E Deus disse a Samuel: ora, eles não têm te rejeitado, mas eles têm rejeitado a mim, para que não governe sobre eles. Muitas vezes as pessoas começam, eles são batizados no nome de Jesus, têm até sua vida santificada, tomam ceia, dão seus dízimos, dão suas ofertas, mas o Espírito Santo não os lidera mais. Eles não são liderados pelo Espírito. Deixa eu dizer algo para vocês. Não faça nenhum plano sem que Deus esteja em primeiro lugar nesse plano. Escrevam isso nos seus cadernos, escrevam nas suas Bíblias. Não façam nenhum plano sem que Deus esteja em primeiro lugar nesse plano. Se você fizer qualquer plano que Ele não estiver em primeiro lugar, desista disso, porque isso vai dar problema na frente. Eles estavam fazendo um plano aqui. Nós queremos os rituais, nós queremos os cultos, nós continuamos indo ao culto, não tem problema. Nós só queremos que o rei nos lidere. Nós não queremos mais esse negócio de profeta nos liderando, não.
eu sei que você foi um bom profeta, Samuel, mas nós precisamos de um rei, nós temos que se igualar às outras nações. Como isso foi trágico, pouco ou quase nada perceberam que quando estavam pedindo a Deus que os deixasse ser como o resto do mundo, eles o estavam rejeitando, porque Deus tinha ordenado que seu povo agisse diferentemente do mundo. Eles não eram do mundo, eles não se pareciam com o mundo e não agiam como o mundo. Eles estavam crucificados para o mundo e o mundo crucificado para eles. Segundo a Crônica 6, 17 ao 18. 2 Coríntios 6, 17 ao 18. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vejam, a única diferença entre Israel e o resto das nações era Deus. Qual é a diferença nossa? Às vezes as pessoas dizem assim, a diferença que nós temos é os selos abertos. O que é os selos abertos no nosso meio? A presença dele no nosso meio. A presença do anjo do Senhor. Veja, a única diferença entre Israel e o resto das nações era Deus. Deixando Deus a um lado, Israel era como as outras nações. Sansão, quando contou seu segredo para Dalila, ele se tornou um homem comum como qualquer outro. Quando Sansão cortou o seu cabelo, ele ficou como qualquer outro homem. Deixa a liderança do Espírito Santo a um lado, e a igreja não é nada mais que o mundo com o nome de Deus nela. O mundo e a igreja são todos da mesma massa, juntamente como Jacó e Esaú eram todos mesmos pais, do mesmo pai, porém o Espírito de Deus faz a diferença. Eu quero terminar com esse parágrafo aqui. E nós, não faz diferença se você se chama a si mesmo cristão. Qualquer um pode fazer isso. A questão é que se você tem ou não o Espírito de Deus em você. Porque sem esse Espírito você é reprovado. Você não é dos dele. Amém? Amém? Vejam, eu só quero tomar a escritura aqui e nós já vamos orar. Apocalipse 2, verso 14. Apocalipse 2, verso 14. 2, 4 e 5. Deixasse a primeira caridade. Você vai ver que ali, quando chega em 2:9, mas são as sinagogas de Satanás. Quando chega em Apocalipse 2:14, mas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Verso 16, arrependa-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Amém? Agora, veja aqui, estavam os nicolaítas e os balanitas. Eu só quero chegar na era de Tiatira para concluir aqui, ó. Mas quando chega na quarta era de Tiatira, Apocalipse 2, verso 20... Apocalipse 2, verso 20. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, a ensinar e a enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós
segundo vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porém. Havia pessoas que não entraram nessa profundidade. Aqui você vai ver que ele chama as profundezas de Satanás. Deixaram o primeiro amor, a sinagoga de Satanás, doutrina de Balaão, nicolaísmo, e aqui eles estão na doutrina de Jezabel, idolatria, e agora nas profundezas de Satanás. Mas quem era essa igreja? Aqueles chamados para fora. Mas, verso 25, mas o que tendes retende-o até que eu venha. Amém? Aí você vai ver que esta igreja, ela ficou tão deformada, que se tornou-se uma igreja pagã e idólatra. Mas como que ela começou? Ela começou dizendo, nós somos os primeiros, nós somos chamados lá, saímos da lei, viemos para a doutrina cristã, para o batismo com o Espírito Santo, nós somos os chamados para fora. Mas você vai ver que parece uma coisa tão insignificante lá em Gálatas, Paulo os repreendendo porque estavam misturando, querendo misturar a graça com a lei. Começou uma coisa simples, boba, mas olha onde que eles chegam, profundezas de Satanás, uma igreja deformada, pagã e idólatra, que não tem nada da palavra mais dentro deles, só paganismo. Mas como que isso começou? Uma coisa simples. Como que o cavaleiro do cavalo amarelo começou? De uma forma inocente, lá em Atos capítulo, vejam, 20 e 28, uma coisa sorrateira e inocente. Paulo identificou isso lá, entrando no meio da igreja de uma forma inocente, querendo fazer o bem, por isso que ele era cavalo branco. Mas quando chega no final, ele é cavalo vermelho, com a espada na mão, matando com pestes e pragas. Olha o que nós temos no mundo hoje. Eu queria somente até aqui. Amém? Então, você vai ver que quando eles deixaram o chamado, olha o curso, você vai ver que o curso da queda do diabo é o mesmo curso da queda da igreja. Eles deixaram a sua primeira habitação. Por que os anjos foram chamados? Nenhum deles estava sem função. Todos eles tinham uma função no corpo de Cristo. Eles foram chamados para um trabalho, para um ofício dado por Deus. Mas eles não guardaram sua posição. Você vai ver que essa igreja foi chamada lá em Éfeso como? Para um trabalho, para um ofício, para uma posição, para ser a igreja do Deus vivo cristã, a primeira igreja gentia, cujo mensageiro Deus tinha cuidado de uma forma especial e deu a eles como lâmpada, como candeeiro. E você vai ver que eles não se firmaram na doutrina, e eles deixaram sua habitação, a queda os deformou. Você vê de Éfeso a Tiatira, eles estavam completamente deformados, estavam sendo chamados de sinagogas de Satanás, a sinagoga de Satanás, profundezas de Satanás, igreja pagã e idólatra. Mas para que eles foram chamados? Para uma obra para Deus. Mas como eles estão hoje, uma igreja deformada, pagã e idólatra. Vem, a mesma queda do diabo é a mesma queda do sistema religioso. Vamos nos colocar de pé. E eles foram a primeira igreja, eles dizem que são a primeira, sim. Eles foram a primeira igreja do profeta que se denominou e trouxe de volta as suas filhas para ela. Vamos ter um tempo de oração e adoração a Deus em torno da palavra. Agradecidos a Deus por essa hora que estamos vivendo, pelo entendimento, pela revelação. Amém? Que Deus os abençoe e inspire vossos corações. Como eu sempre digo, não fique fora disso, por favor. Não é bom. Ensine os seus filhos a ajoelhar-se, a orar. Você, ou quer vir à frente, ouvir, ou aí mesmo nos bancos, mas tenha o teu tempo de adoração na presença de Deus. Deus os abençoe.
Vamos nos colocar de pé, irmãos. Não tem pedido? Ok. Não foi transmitido? Ok. Ok. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem pedidos que veio pelo canal. Temos apenas um pedido aqui. Irmã Marli, ela pede oração por negócios, que Deus possa estar à frente de tudo. Bom, né? Faça plano. Mas, em primeiro lugar, vê se Ele está em primeiro lugar. Caso contrário, abandona. Veja, que Deus possa estar à frente de tudo. E por libertação do meu pai e mãe, que eu possa ser um testemunho limpo, transparente, e que eles possam ver Cristo em mim. Amém, irmã Marli. Que Deus abençoe teu coração, dando-te essas coisas para você. Os filhos, são herança do Senhor, nossos familiares, nós também temos posse sobre eles também, poder reclamar. Lembre-se que Raabe, os Espíritos falaram, tudo que você colocar embaixo desse cordão vermelho aqui, não morrerá. Amém? Se você quer lembrar de alguém, ou quer ser lembrado, ok? Vamos orar. Pai precioso, Senhor, o Senhor, de uma forma tão especial, nos abre todas as coisas. Como o Senhor falou lá atrás, em Gênesis 17, 18, esconderia eu alguma coisa de Abraão, sendo que ele será pai de nações, sendo que ele ensinará os seus filhos a me temer e a me adorar. Então o Senhor deu ali no Gênesis 17 a circuncisão, marcou aquela descendência, Pai. Tanto que Abraão foi tomado como pai das nações. O Senhor mudou o nome dele, mudou o nome de Sara, deu a ele um novo nome, Pai. Não pai apenas de nação, mas ele também foi chamado de pai na fé. Pai, essas coisas são notórias e nós vemos como o Senhor trabalhou. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E como nós podemos olhar se Satanás vem com uma coisa tão ingênua, tão sorrateira, e ele vai entrando, Senhor. E quando chega ali em Tiatira, estava nas profundezas de Satanás. Algo começou inocente na era de Éfeso, disse o profeta, chegou às profundezas, Pai. Ó Senhor, que o Senhor nos ajude a estar atento, a nos mover pelo Espírito, a buscar incessantemente o Espírito Santo de Deus, ter convicção que na nossa alma mora Deus, poder ter convicção que somos tabernáculo de Deus vivente, poder ter convicção que sacrifício o Senhor não quer, mas o Senhor quer corpo, como disse, corpo me preparasse, poder ser corpo do Deus Altíssimo, poder saber que o Senhor está usando nossas pernas, nossos braços, nossa boca. O Senhor tem achado guarita em nossa alma. O Senhor abençoe nossas crianças, nossos jovens, dê a eles experiências profundas, Pai. As famílias, os lares, os casamentos, uma hora como essa, Pai, ter, como disse o profeta, estar certo de Deus, ter certeza de Deus, ter certeza que Deus está no assunto. Pai, colocamos esse pedido que a irmã Marli pediu aqui por seus pais, e ela deseja uma epístola viva, Pai. Isso é o que todo cristão deve desejar ardentemente, ser uma Bíblia em carne, ser uma epístola viva, lida por todos, vindicada. A Bíblia do Deus vivo em carne nesta hora, Senhor, é a única que muitos lerão, Senhor. É a que pode mostrar que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. A letra não pode mostrar isso, mas a palavra feita carne pode, Senhor. Que isso seja um testemunho que nós estejamos carregando. Se eu posso dar isso para a nossa irmã que pede, eu quero isso para a minha vida, para a minha casa, Senhor. Eu creio que é o desejo de cada irmão aqui. Mãos levantadas na audiência, no auditório visível, Pai. Os irmãos que estiveram conectados conosco nesta noite, todos possam ser ricamente abençoados, sustentados, fortalecidos pela bondade e a bênção do Senhor, poder se mover pela vontade de Deus, poder orar, Senhor, e ser sincero diante do Senhor, que nós não estamos brincando de igreja, mas nós estamos aqui buscando fé de rapto, buscando uma vida cristã, buscando um testemunho cristão, Senhor, um verdadeiro testemunho de uma verdadeira testemunha. Que o Senhor abençoe o coração dos Teus filhos com essas bênçãos, Pai,
Estamos ainda no meio da semana, ainda temos, Senhor, o resto da semana, que o Senhor venha nos consagrar, nos ajudar, estar conosco e em nós, Pai, nesse resto de semana, os trabalhos, os cultos, final de semana, tudo seja liderado pelo Teu Espírito Santo, tudo seja para a glória de Deus, pois oramos, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Antes que eu me esqueça, no sábado nós não teremos o culto de jovens, nós teremos um batismo novamente. Eu convido a todos a estarmos ali. Sábado, nós vamos fazer no sábado, e a partir das 14h30. Pediria a presença de todos ali. Então que Deus abençoe. O irmão Raul está desesperado para se batizar. Então vamos estar um bom tempo em nosso meio, né? Todos não queriam isso, então vamos ver se a experiência que ele tem tido. Amém? Então, às 14h30 nós estaremos ali, sábado à tarde, às 14h30. Os irmãos já estarão ali tocando na beira do rio, juntando o povo, para termos este companheirismo. E sempre lembrando que nascimento de ovelha, quem acompanha, pastor, é ovelha, nascendo no meio do rebanho. Então, que Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Abençoe teu irmão, tua irmã. Estenda a tua mão de companheirismo e os abençoe em nome de Jesus Cristo.